Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. É um prazer ter todos vocês aqui. Estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 18 de agosto de 2022, e nesse horário nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, de Hermínio de Miranda, essa obra maravilhosa que tanto nos tem ensinado, não é verdade? Então, vamos iniciar agora os nossos estudos. Eu só vou pedir. Ah, tá tudo ok já. Tudo ok. Nós estamos estudando. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, que fala da interação, animismo e mediunidade. Então, antes de iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai Agora eu te amado, enxerguei. Pai do infinito amor e misericórdia, estamos todos reunidos aqui, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, para mais uma tarde de estudos, para mais uma tarde de reflexão. Agradecemos a presença da espiritualidade amiga, que já se reúne conosco para nos inspirar, para nos auxiliar e também para estudar conosco essa obra maravilhosa. Que o Senhor, Pai, nos abençoe, fortaleça os nossos espíritos, equilibre as nossas energias, nos auxiliando na nossa caminhada. E nos permita, nessa tarde tão bonita, darmos por iniciados nossos estudos, na graça de Deus. Bem, nós vamos começar a estudar aqui o nosso livro, né? Diversidade dos Carismas, capítulo 4, Interação, Animismo e Mediunidade. E na introdução do capítulo 4, Hermínio de Miranda diz assim: tanto no médium em desenvolvimento ou treinamento, como naquele que já se encontra em plena e regular atividade, fenômenos anímicos ocorrem paralelamente ou conjugados com os mediúnicos, como fenômenos predominantemente mediúnicos com um componente anímico, e fenômenos anímicos nos quais pode-se identificar ou inferir a participação de espíritos desencarnados. Ele está querendo dizer o seguinte, que em todos os casos, né, dos médios, seja o médium psicofônico, seja o médium vidente, seja o médium psicólogo, seja o médium do passe, que muita gente, isso aqui eu vou fazer um parênteses bem grande, tem muita gente que não leva em muita consideração a mediunidade do passe, quando ela é uma das mediunidades mais importantes que existe. Porque é aquela mediunidade onde você transmite as suas energias para o outro companheiro, para auxiliar o outro companheiro a se restabelecer, a se fortalecer. Então, o médium que aplica o passe, ele precisa estudar, ele precisa refletir, conhecer a doutrina, entendeu? É importantíssimo para ele fazer isso. E tem muita gente que aplica o passe e não dá a mínima atenção. Ah, eu vou na casa espírita, assisto uma palestra, de vez em quando eu assisto um curso e está tudo bem. Não, a mediunidade do passe é importantíssima. É só a pessoa pensar, eu estou doando as minhas energias para o outro. Aí a gente para pensar, peraí. Quer dizer que eu estou doando as minhas energias para o outro? Sim, você está doando parte de você para o outro. E aí a gente tem que parar e pensar assim, cara, como é que está as minhas energias? Como é que estão as minhas energias? Estão boas? Estão equilibradas? Estão fortalecidas? Que parte de mim eu estou doando? Entendeu? Que parte de mim eu estou doando? Uma parte boa? Ou uma parte desequilibrada?
Então, esses estudos que a gente vem fazendo aqui não são apenas para os psicofônicos, para os videntes, para os psicográficos, não. São para todos nós. E principalmente para aquele que impõe as suas mãos sobre a cabeça do seu próximo para doar parte de si para o outro. É bom a gente prestar atenção nisso. Porque tem pessoas que dizem assim, eu não trabalho na mesa mediúnica, eu não dou curso. Então, por que eu tenho que estudar tudo isso? Mas você trabalha no passe? Trabalho. Então, meu filho, olha aí por que você tem que estudar isso. Espera um instantinho só, gente, que eu vou buscar água para mim. Eu esqueci de pegar água. E eu não sei trabalhar sem beber água. Então, né, é importantíssimo a gente, aquele que trabalha do passe, estudar a mediunidade. Entendeu? Então ele diz aqui que o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que fenômenos anímicos ocorrem paralelamente ou conjugados com os mediúnicos, tá? Como fenômenos predominantemente mediúnicos, com um componente anímico, e fenômenos anímicos nos quais pode-se identificar ou inferir a participação de espíritos desencarnados. Então, esses dois fenômenos se mesclam. Os mediúnicos são aqueles com a interferência do plano espiritual. E o anímico é aquele fenômeno que você produz e que, às vezes, nem sofre interferência do plano espiritual. Aí depois ele vai dizer assim, ainda há pouco propunha este estudo o conceito de que não há fenômeno mediúnico puro, ou seja, sem o componente anímico. Então, não existe um fenômeno mediúnico puro, só praticado pela espiritualidade. Porque o médium interfere, nós já falamos sobre isso, no fenômeno, né? Uma vez que o espírito desencarnado precisa do médium para a manifestação que pretende realizar, seja intelectual, seja física. Não me atreveria a afirmar que a recíproca também é verdadeira, isto é, de que o fenômeno anímico precisa sempre da colaboração de seres desencarnados. É certo, porém, que em muitos episódios anímicos, essa colaboração é como que evidente por si mesma ou pode ser confortavelmente inferida. Esta não é, aliás, uma opinião isolada, pois que encontra o mesmo ponto de vista em Colin Wilson, como ainda veremos mais adiante. E aí eu trouxe aqui esse livro, que eu já até falei para vocês, Espiritismo e Psiquismo, do Alberto Souza Rocha, onde ele vai falar um pouquinho sobre isso. O Alberto de Souza Rocha, ele vai dizer assim, sem obstáculos, reconhecemos que a mediunidade ou capacidade de sintonia está em todas as criaturas, tá? Então, a mediunidade ou a capacidade de sintonia está em todos nós. Todos nós somos capazes de sintonizar com algum espírito. Às vezes, você está fazendo uma coisa dentro da sua casa e, de repente, você sente alguma coisa, você escuta alguma coisa, ou até, às vezes, um companheiro se aproxima de você e aí você está bem e, de repente, quando aquele companheiro se aproxima de você, você sente alguma coisa em relação àquele companheiro. Tipo assim, eu acho que esse sujeito está acompanhado aí de alguma coisa. É como se você sentisse a presença de um espírito junto àquele. Se você sentiu a presença, é porque você sintonizou. Então, todos nós somos capazes de sintonizar. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz assim, e por que isso acontece? Porque
todas as criaturas são dotadas de campo magnético particular. Campo esse, porém, que é sempre mais pronunciado naquelas pessoas que estejam temporariamente em regime de descompensação vibratória. E nós vamos verificar aqui o que é essa tal de descompensação vibratória. Então ele fala que quanto mais você estiver em regime de descompensação vibratória, mais você percebe ou mais você estabelece a sintonia. E aí ele diz assim, e ainda que cada instrumento nesse caso, revelar-se-á em determinado grau de passividade. Então, eu trouxe aqui um PDF, onde a gente vai tentar entender um pouquinho o que é essa descompensação vibratória, que é muito interessante. Deixa eu aqui, vamos ver. Partilhar esse ecrã aqui. Minha área de trabalho é cheia de coisinhas. Vocês estão vendo? Então, olha só. O que eu trouxe aqui, que a gente vai falar sobre essa descompensação vibratória, está no livro Mecanismos da Mediunidade, Psicografia de Francisco Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. Então, tá lá. Capítulo 8. Quem quiser depois pegar o livro do André Luiz e acompanhar. Só um instantinho, de vez em quando bate na tela. Análise do tema. Então, ele diz aqui, toda atividade espiritual, através do pensamento, gera efeitos magnéticos. Qualquer atividade espiritual, qualquer uma. Há uma prece, é uma atividade espiritual. Através do pensamento, gera efeitos magnéticos. As pessoas cujas mentes estão ajustadas às situações comuns da vida, mesmo as que possuem alguma sensibilidade mediúnica, geram campos magnéticos menores, uma vez que impera uma certa harmonia em suas vibrações. Por outro lado, aí a gente vai começar a prestar atenção. Por outro lado, os espíritos que estão em condições mais extraordinárias ou menos comuns, como os espíritos superiores, então, eles estão em condições mais extraordinárias, têm uma capacidade muito mais desenvolvidas do que nós, tá? Quando esses espíritos superiores reencarnam, ou espíritos que estão passando por processos expiatórios mais graves, repare os dois casos que ele colocou aqui. Ele colocou aqui os espíritos superiores, quando eles reencarnam, e nós já tivemos inúmeros espíritos que reencarnaram, né, espíritos superiores, ou quando o espírito está passando por processo expiatório mais grave. É aqueles que estão passando por reparações muito difíceis, né? Esses espíritos apresentam um campo magnético com características distintas, com certa descompensação que gera condições mediúnicas variáveis. Então, olha só o que ele está querendo dizer. Que o espírito superior, quando ele reencarna, ele passa por uma descompensação vibratória. E o espírito que está expiando, passando por processos expiatórios mais graves, também. Vale a pena frisar que podemos modificar, eventualmente, nosso próprio campo magnético, através da atividade espiritual ou exercício da vontade, como ocorre, via de regra, no estado de prece, ou durante os passos magnéticos, para citar dois exemplos. Olha
que eu falei sobre a questão do médium da fluidoterapia. Se você é uma pessoa que está buscando se melhorar, se você é uma pessoa que está buscando aprender, que está buscando crescer, que está buscando adquirir o conhecimento, você estará automaticamente alterando, como ele disse aqui, né? Opa, deixa eu só mexer aqui um instantinho, que eu apertei o negócio aqui. Senão, você estará aqui, ó, modificando o seu campo magnético. Porque você pode fazer isso através da prece. Olha, eu estou procurando me melhorar, eu quero aplicar o passe, eu quero ajudar as pessoas. Então, eu estou estudando, eu estou acompanhando, conhecendo o Evangelho, eu estou conhecendo a doutrina, eu estou procurando melhorar a minha conduta, eu estou melhorando meu campo magnético. Então, isso pode acontecer através da atividade espiritual ou exercício da vontade, como ocorre, via de regra, no estado da prece. Quando você está em prece, você está buscando elevar a sua mente, né, o seu padrão vibratório, para entrar em contato com o plano espiritual, para você aplicar o passo, para você ajudar alguém. Então, você está alterando o seu campo magnético. Todos nós apresentamos um campo magnético próprio, particular. A natureza deste campo magnético é essencialmente física. Então, ela é gerada pelo nosso corpo físico, tá? A natureza, a origem desse campo magnético é essencialmente física. E tal como a faculdade mediúnica, é independente da condição moral do indivíduo. Então, são energias que vêm do nosso corpo físico, assim como o ectoplasma, tá? Se alguém quiser comentar alguma coisa, tá, gente? Pode ficar à vontade. Como o nosso ectoplasma, que é uma matéria gerada pelo nosso organismo, tá? Assim como a faculdade mediúnica. É independente da condição moral do indivíduo. Então, todos têm esse campo magnético. Pessoas boas, pessoas não boas, pessoas moralizadas, pessoas que não são moralizadas. Todas têm esse campo magnético. Mas ainda, como a mediunidade, a utilização deste campo magnético a expressar-se no tipo de influência que exercemos ou que recebemos ou exercemos sobre as outras pessoas. Então, olha só. Vou voltar à leitura. A natureza deste campo magnético é essencialmente física. E tal como a faculdade mediúnica é independente da condição moral do médium. Do médium, falando, né, a moral do indivíduo, podemos dizer. Falando da questão da faculdade mediúnica, nós sabemos que tem médiuns moralizados e que tem médiuns que não são moralizados, que usam a mediunidade para o mal. As pessoas poderiam dizer assim, por que Deus dá a mediunidade a uma pessoa má? Uma pessoa que vai usar essa mediunidade para enganar, para fazer mal aos outros. Simplesmente porque ele, como qualquer outra pessoa, tem o direito a crescer. Então, Deus dá àquele indivíduo um instrumento para o seu processo evolutivo. Se ele vai usar mal, é problema dele. É problema dele. Será responsabilizado por isso. Tá? Mas ele está aí recebendo uma oportunidade para evoluir. Aí ele diz, mas, é André Luiz, né? Ainda como a mediunidade, a utilização deste campo magnético a expressar-se no tipo de influência que recebemos. Então, o campo magnético, ele vai se expressar no tipo de influência que nós recebemos ou exercemos sobre as outras pessoas. Está profundamente associado à condição moral.
É por isso que encontramos, é aí que é importante a gente prestar atenção, tanto espíritos de elevada hierarquia espiritual, quanto espíritos inferiores, mais intelectualizados, exercendo sua influência poderosa sobre grandes massas humanas. Então você vai encontrar um espírito inferior, mas com um grande intelecto, é o que muitas vezes a gente encontra, não é? Pessoas com grande capacidade mediúnica, com grande nível intelectual, mas usando mal a sua mediunidade, arrastando multidões. Isso aqui, tá? Então, nós encontramos espíritos elevados, quanto espíritos inferiores, intelectualizados, exercendo sua influência poderosa sobre grandes massas humanas. Quantas vezes a gente já viu na televisão, no jornal, ouviu dizer que um certo cidadão conseguiu convencer centenas de pessoas a se suicidarem, prometendo paraíso. Tivemos um caso, acho que foi nas Guianas, não foi? Deve ter uns 30, 40 anos atrás. Né? Hoje encontramos alguns que se dizem religiosos convencendo pessoas a fazerem coisas das mais absurdas. Por que isso? Por que esse tipo de coisa? Como é que o cidadão consegue fazer isso? Porque ele tem um grande campo magnético. Ele tem essa capacidade magnética, que, como nós vimos, independe da moral e do intelecto. Podemos entender a expressão, né, o termo descompensação vibratória, usada por André Luiz no livro Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 8, como falta de harmonia do espírito em relação às experiências comuns relacionadas aos planos físicos. Aí a pessoa vai dizer assim, mas peraí, mas como é que entra? Como é que essa questão vai funcionar com os espíritos superiores? Falta de harmonia do espírito em relação às experiências comuns relacionadas aos planos físicos? Os espíritos superiores vão ter essa falta de harmonia? Sim, sim, sim. E aí a gente vai ver como. Isso ocorre com espíritos de esferas superiores, cujo perispírito já está em outra faixa vibratória e que, por missão, reencarnam na Terra. Reencarnam ou encarnam, que pode ser que ele esteja vindo pela primeira vez. Então, ele está encarnando ou reencarnando, se ele já passou por aqui, está voltando. Essa diferença de vibrações faz que seja necessário um relativo ajuste para que a matéria física, o corpo desse espírito superior, possa suportar a carga vibratória desses espíritos. Porque eles vão encarnar aqui na Terra ou reencarnar. Eles já vivem em outras faixas vibratórias superiores, muito mais purificadas. Mas quando eles precisam vir para a Terra, ou para encarnar ou para reencarnar, eles precisam formar o corpo deles dos elementos constitutivos da Terra. Eles precisam ampliar as camadas vibratórias do seu perispírito e formar um corpo físico. Mas imagina, vamos imaginar aqui, hoje, nós estamos na casa de Francisco de Assis. Vamos imaginar hoje que Francisco de Assis, por missão, viesse reencarnar na Terra. Ele já esteve na Terra várias vezes. Né? Profeta Daniel, João Evangelista, como Francisco de Assis, acho que eu conheço. Vamos dizer que ele, por missão,
tivesse que reencarnar na Terra. Imaginem, né? A carga vibratória desse espírito. E aí, como é da lei, ele precisa formar, né, as camadas vibratórias do seu perispírito, porque um espírito como esse, aonde se encontra, está só com seu corpo mental. Mas para reencarnar na Terra, ele precisa o quê? Acrescentar camadas vibratórias do seu perispírito. E vai precisar de quê? Formar um corpo físico dos elementos da Terra. Mas há quanto tempo que ele já está nesse mundo superior? Então ele vai precisar ajustar a energia dele a esse corpo. Porque se não fizer isso, esse corpo não vai aguentar. Normalmente, na maioria das vezes, vamos dizer que é todos os casos, espíritos de grande carga vibratória, quando reencarnam, eles não vivem muito tempo. Olha o caso de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, um espírito já de grande nível evolutivo, ele desencarnou, se eu não me engano, com 38 anos. E outros mais. Alguns ficam um pouco mais, mas dependendo do grau evolutivo, é pouco tempo. Jesus, olha o caso de Jesus. Quanto tempo? 33. 33. Por quê? Esse espírito, ele tem uma carga vibratória violenta. Violenta. No livro Francisco de Assis, de João Nunes Maia, ele conta que quando quase todo o processo reencarnatório de Francisco de Assis foi planejado por ele mesmo. Ele, no plano espiritual, foi acompanhando desde a fecundação a organização do corpo físico dele, no ventre da mãe dele. E ele foi selecionando os elementos que ele precisaria ter no corpo dele, biológico, porque ele precisava ter um corpo sadio para realizar tudo que ele precisava realizar. Então, ele que foi selecionando o que havia de melhor para formar o corpo físico dele. Mas durante o período da gestação da mãe dele, ele não ficava muito tempo próximo a ela. Ele ficava na erradicidade, porque ele tinha muito trabalho ainda para fazer, né? E de vez em quando ele vinha observar a gestação, né? Mas ele não ficava muito tempo próximo por causa da carga vibratória espiritual desse ser. Então, essa diferença de vibrações faz que seja necessário um relativo ajuste para que a matéria física, o corpo que ele vai ter nessa nova reencarnação, possa suportar a carga vibratória desses espíritos. Seria mais ou menos assim, vamos pensar. Você pega um ventilador 110 e bota numa tomada 220. O que vai acontecer? E aí, o que vai acontecer? Se você pegar um ventilador 110 e botar numa tomada 220? Ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar, por quê? Porque a tomada, a carga 220 é o dobro. Agora, se você pegar um aparelho 220 e botar numa tomada 110, eu já fiz isso uma vez. O ventilador vai rodar bem devagarzinho, né? Bem devagar. Agora, se você pegar um aparelho 110 e botar na tomada 220, ele vai queimar. Ele vai queimar. Porque a carga 220 é muito. Tanto é que quando as pessoas têm tomada 220 dentro de casa, elas botam um tampão nessas tomadas, não é? Bota-se um tampão, que às vezes as pessoas têm, né? Dentro de casa, uma tomada 220, da casa da minha mãe tem. Então, essa tomada, ela isola. E, de repente, pode ter um aparelho, alguma coisa 220 que você precisa ligar, tudo bem. Mas você isola para você não esquecendo, colocar ali um aparelho. E vai dar problema. Vai dar problema, né? Então,
É uma comparação assim. A carga vibratória desses espíritos é muito forte. E o corpo que eles vão usar não suportaria essa carga vibratória. Tem um livro, Nas Fronteiras da Loucura, é aquele livro que fala sobre aquela colônia que é construída espiritualmente em cima do Campo de Santana, no período carnaval. Acho que é isso mesmo, se eu não estiver enganado, é Nas Fronteiras da Loucura, pelo Manuel Flamengo Miranda. Tem um momento lá que o doutor Bezerra de Menezes, ele vai com uma caravana, incluindo aí o Manuel Flamengo Miranda, que está começando a fazer esse trabalho, né? E eles vão para aquela área onde, atrás do Campo de Santana, ali havia o antigo presídio, acho que era Frei Caneca, né? Que hoje não existe mais, construiu em São Paulo. E naquela época existia. Então eles iam para aquela região ali, que era uma região de padrão vibratório muito baixo. Tinha um tremendo presídio ali atrás, né? Naquela época, quando esse livro é escrito. E a ambiência dali não era boa. Então eles vão até lá para amparar alguns espíritos que estão lá e que eles vão resgatar, porque eles já estão preparados para serem tratados. E tem um momento que o doutor Bezerra de Menezes começa a fazer uma oração. E ele vai fazendo a oração, e ao mesmo tempo que ele vai orando, vai saindo uma luz, eu não sei se vocês já leram o livro, já leram essa passagem, uma luz do peito dele, que vai se irradiando, e ela vai se espalhando por toda a ambiência. Mas ela chega a um ponto tal que os próprios caravaneiros que fazem parte dessa caravana liderada pelo Dr. Bezerra, incluindo o Manuel Flamengo Miranda, eles começam a ficar afetados, os próprios caravaneiros. Não estou falando daqueles espíritos sofridos, não. Estou falando do pessoal da caravana. Que eles começam a ficar afetados e a luz do Dr. Bezerra vai trazendo certo incômodo a eles, entendeu? Até que o Dr. Bezerra, eu acho que ele percebe, e aí ele diminui a vibração dele, diminui a luz que era tanta, que estava trazendo um certo desconforto para os seus próprios companheiros. Imagine a situação. Pense isso agora, não estou comparando, mas vamos pensar isso a nível de Jesus, a nível de uma Maria de Nazaré, a nível de um Paulo de Tarso, de um Francisco de Assis. A carga vibratória de um espírito desse. E um corpinho como o nosso, né? Feito de carne, não vai suportar essa carga vibratória. Então, eles precisam fazer um ajuste, tá? Um ajuste. E é lógico que isso vai trazer para eles um certo incômodo. Principalmente como encarnados, a descompensação nesses espíritos é grande e gera efeitos magnéticos peculiares. Agora, olha só que interessante. Tanto no sentido de atração quanto no de repulsão. Aquelas pessoas que estão procurando se melhorar, que têm um padrão moralizado satisfatório, não vou dizer espetacular, mas normal, bom, elas se sentiram atraídas por esses espíritos. Agora, aqueles que não são moralizados, que são inferiores, vão sentir uma repulsão. Percebeu? Então, por que Jesus, quando aqui esteve, há muitas pessoas pobres, mas pessoas boas, pessoas que estavam se esforçando em melhorar, se correram em direção a ele, enquanto outros correram dele, se afastaram dele. É por causa disso. Assim, nós vemos almas missionárias, almas boas, que arrastaram multidões.
cuja presença, por si só, já influenciava as pessoas positivamente. Então, só estar perto delas, elas não precisavam nem falar nada, mas só estar perto delas já fazia com que você se sentisse bem, já fazia com que você tivesse vontade de melhorar, se sentisse harmonizado, tá? Ao mesmo tempo que esses seres, essas almas missionárias, geravam cargas de antipatia e mesmo ódio em muitas outras. Então, aquele ser voltado para as coisas negativas, para a sombra, ao perceber um espírito assim, ele sente repulsa, ele sente antipatia. Por quê? É totalmente contrária à energia dele. E aí, o que eles faziam e ainda fazem? Combate. Combate. Entendeu? Buscando o quê? Eliminar aquele que eles sabem e sentem que é muito mais poderoso que eles e que é uma ameaça à presença deles. Então, o combate. Por que tem um ditado que eu acho que é o Emmanuel que uma vez disse assim: quando uma pequena luz, como um facho de um palito de fósforo, se acende aqui na Terra, as trombetas tocam lá nas sombras, tocam nas trevas. É por causa disso. Porque eles sabem que aquilo é um perigo para a existência deles. Então eles vão o quê? Eles querem combater. Porque eles não conseguem ficar perto deles. É uma ameaça para eles. É uma coisa, sabe, vamos dizer assim, praticamente até orgânica a presença, né, estar perto daquela criatura. Incomoda organicamente a eles. E se incomoda organicamente, imagine espiritualmente. De certa forma, esta descompensação está presente também em espíritos que passam por processos expiatórios mais sérios. Muitas vezes reencarnados depois de décadas ou séculos nos planos espirituais inferiores. Às vezes, quando a gente fala sobre isso, tem gente que acha, não pode ser. Mas existem espíritos que muitas vezes, e nós temos que lembrar que o tempo na Terra não é o mesmo tempo do plano espiritual. Mas se você for contabilizar como o tempo da Terra, tem espíritos que estão há milênios. Não são séculos apenas, milênios nessas esferas inferiores, sofrendo processos expiatórios. São espíritos que nós não temos ainda a mínima ideia como eles são. São espíritos que nós não temos condições de receber nas nossas reuniões de desobsessão. Por quê? Porque a descompensação vibratória desse espírito é tão intensa, a carga energética deles é tão deletéria, que se eles se aproximassem de nós, trariam para nós prejuízos terríveis. Terríveis. Então, esses espíritos, tá, carregam essa descompensação entre eles. E para que eles possam chegar a uma reunião de obsessão, eles vão ter que passar por processos, por intensos processos purificadores, até que possam chegar nas nossas reuniões de desobsessão, tá? Então, o André Luiz diz, né, que o perispírito precisa gradativamente se ajustar às vibrações da matéria física.
Esses espíritos não têm nem como formar um corpo físico. Nem como. Ainda. Já tiveram. Mas, por livre-arbítrio, foram, né, descendo ladeira abaixo, de forma que nós nem conseguimos imaginar, se encontram hoje em estados lastimáveis, que nós também não conseguimos imaginar, estão há séculos e séculos e séculos em regiões, em faixas vibratórias, né, que nós também não podemos dizer como são ainda, e o perispírito deles está tão lesado, tão danificado, tão comprometido, que eles vão precisar de muito tempo para se ajustar às vibrações da matéria física. Uma vez que possuem vibrações mais grosseiras que a própria vibração da matéria. Gente, é uma coisa incrível, né? As vibrações do perispírito deles, tá? É muito mais grosseira que a própria vibração da matéria que nós conhecemos. Imaginem como são esses espíritos, as condições desses espíritos, as condições morais desses espíritos, que essa é a condição. A questão aí é condição moral, tá? É condição moral. Mau uso do livre-arbítrio, escolhas equivocadas, é por aí. E esses são seres humanos como nós. Um dia serão espíritos puros. Aí é que o pessoal diz assim, não é possível. Um dia serão espíritos puros. São esses espíritos que a mitologia e outros mais chamam de demônios. Entendeu? Deram esse nome a esses espíritos que fazem. Nós não temos nem como, não temos palavras para identificar, para explicar como eles são. Porque são espíritos que se encontram em situações muito lastimáveis. Uma vibração deles muito mais densa, muito mais grosseira que a própria matéria que nós conhecemos. E que vão levar séculos, milênios às vezes, para poder fazer essa purificação. E aí conseguir uma reencarnação que a gente nem sabe aonde. Então, essa descompensação vibratória que a André Luiz traz para a gente, ela se apresenta de duas formas. Uma são os espíritos muito elevados que, quando precisam encarnar ou reencarnar, têm uma certa dificuldade por causa da intensidade da energia deles. E aí eles precisam fazer um ajuste, tipo assim, eu sou 220, vou para um corpo 110. Vou precisar de o quê? De um transformador, não é isso? Precisa de um transformador para transformar a energia 220 em 110. Senão o corpinho não aguenta. Quando a gente tem aparelho assim, a gente não compra um transformador e coloca ali, né? Então, eles precisam de um transformador. E esse é o tal do ajuste.
Tá na cara que isso não é confortável. Deve trazer para eles, porque afinal de contas, ó, o que eles estão fazendo. Estudamos isso, lembra? Eles estão, descendo, diminuindo o padrão vibratório deles para chegar aqui no nosso nível. É um grande sacrifício para os espíritos superiores. E eles fazem isso. Eles fazem isso. Por que eles fazem isso? Por amor a nós. Porque se eles não fizessem, como é que o povo da raia miúda ia viver? Sem a presença desses espíritos amorosos. Se Jesus dissesse assim, vou não, para lá, de jeito nenhum. Espera passar aí uns 100 mil anos, que eles vão evoluir, aí eu vou, não é? Mas ele fez isso, não. Ele veio quando a situação era até pior do que hoje. Há 2.000 anos atrás, a situação era mais difícil do que hoje, energeticamente falando. Porque a pessoa diz, não era? Claro que era, porque o progresso se fez, gente. Há um progresso, né? Isso não se discute. Então, o nosso padrão vibratório melhorou em 2.000 anos? Claro que melhorou. E muito. Mas ele veio há 2.000 anos. Olha o sacrifício desses espíritos. Como diz aquele espírito, né? No livro Renúncia, eu acho que é Alcione, né? Quando ela está vindo para a Terra e um grupo está retornando para a estrela de onde ela saiu, e eles dizem assim para o orientador, quem é aquela que está mergulhando nas sombras? Que era o planeta Terra. Ela vinha de planeta, né, de uma estrela mais elevada, eles viram ela passar para reencarnar, né, o espírito mergulhando. Quem é aquela que está mergulhando nas sombras? Então, é um sacrifício para o espírito ter que baixar o padrão vibratório para poder chegar no nosso nível. Por isso que, por que a espiritualidade diz? Que a gente deve buscar sempre elevar o nosso padrão vibratório para não dificultar tanto para a espiritualidade. Porque se eu busco elevar o meu padrão vibratório, ele tem que descer menos, entendeu? Tem que diminuir menos. Porque se eu fico aqui embaixo, olha o esforço. Mas se eu dou uma levantada, uma melhorada, né, facilito para a espiritualidade. Nós já estudamos isso aqui. Então, para eles, é um grande sacrifício. E eles fazem isso por amor. E isso é uma descompensação vibratória. Porque eles vão ter que reajustar a energia deles. Agora, também os espíritos muito sofridos, porque a gente há de concordar que são espíritos sofridos. Esses espíritos que estão naquela condição lastimável, são espíritos sofridos. Eles também têm, porque aonde eles poderão ir? Aonde eles poderão ir? Onde quer que eles vão ter um choque muito grande para poder se ajustar em algum lugar. Porque a grosseria da energia deles é muito grande. E aí vem o detalhe. Precisa reencarnar. Vai reencarnar num planeta de provas e expiações, num nível evolutivo em que se encontra o planeta Terra? Não. Não vai. Ou, se for, o que eu não acredito seja muito provável, que tipo de corpo ele vai conseguir? Que tipo de corpo ele vai conseguir? Percebeu? Um corpo adequado ao grau da grosseria da vibração dele. Que tipo de corpo esse espírito vai ter? Muito difícil, né? Agora, com certeza, eles vão reencarnar em planetas muito primitivos. Como a Terra foi há 100 mil anos atrás,
200 mil anos atrás, aonde os seres que estão vivendo ali tinham aqueles corpos bem grosseiros, né? Como aqueles antigos australopitecos, de quase 2 metros de altura, o corpo com cérebro atrás da face. Quando, se você hoje tivesse a oportunidade de ver, você não saberia dizer se entre aquele espírito que habita aquele corpo e um macaco, quem é quem. Seres ainda começando um desenvolvimento nesses corpos, desses planetas muito, muito primitivos. Aí vem o detalhe. Mas peraí, e o intelecto deles? O intelecto deles, olha, é muito melhor que o nosso. O intelecto, aí é que está a grande dor. São espíritos, muitos deles, altamente intelectualizados. Entendeu? E aí ele se encontra nessa forma, nesse padrão vibratório totalmente desajustado, vai habitar um corpo que a gente nem consegue imaginar. Olha o sofrimento dele. Aí a gente lembra de quem? Exilados de capela. Porque o intelecto, o conhecimento que eles têm, isso eles não perdem, não. É conquista deles. Conquista deles. Então vamos imaginar hoje alguém com um grande intelecto e utilizando esse intelecto dele só para patrocinar o mal e o desespero. Percebeu? Gênios, nós temos aí os montes, que estão patrocinando o mal e o desespero. Então, dependendo da situação desses espíritos, eles vão ter que fazer toda essa caminhada nesses planetas, nesses mundos. Para o quê? Purificar o perispírito deles e a carga vibratória deles. Quanto tempo isso vai levar? Primeiro que, muitas vezes, não vai haver logo de início um arrependimento, e sim uma revolta. E aí, quanto tempo eles vão ficar? Até que consigam um equilíbrio. E tudo é uma questão moral. Daí, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com tudo que a gente faz, com o nosso padrão de pensamento, com as coisas que a gente deseja para os outros. Porque tudo isso vai sendo lá, Não é Deus que está com o livro preto anotando, não. É a minha consciência que está registrando. Entendeu? É a minha consciência que está registrando as minhas palavras, os meus sentimentos em relação ao outro. Porque a minha consciência, porque se fosse alguém que anotasse, esse alguém de vez em quando dá cochilada. Pô, cochilou, enquanto ele cochilou, eu desejei mal para 100. Quando ele despertou, ele não ouviu, né? Então esses 100 dançaram. Não foi lá por isso. Mas a minha consciência não cochila. Não cochila. E toda vez que eu desejo mal para alguém, a consciência diz ela, pega o lapisinho aí, pá, ela registra. Aí o pessoal vai dizer assim, poxa, mas você é minha consciência, é minha amiga ou minha madrasta? Não é? É a minha consciência. Por isso que não tem, como diz o outro, você não tem com quem reclamar. Porque não foi a consciência do outro que anotou os seus deslizes, foi a sua consciência. Aí o outro vai dizer, vai reclamar de quem? É a sua consciência. E como eu não posso me livrar dela, e aonde eu vou ela está, eu tenho que tomar cuidado com os meus sentimentos, com aquilo que eu desejo para o outro.
que tudo fica anotadinho. E é aí que muitas vezes esses problemas acontecem, tá? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Enquanto você estava falando aí, Rose, eu fiquei até emotiva, porque é terrível você imaginar que o espírito possa viver num patamar como você descreveu. Sim, É um sim. patamar de muito sofrimento. E pior, porque ele não tem consciência, né? A consciência dele está lá embaixo, na maldade mesmo. Enfim, é difícil É a viver dessa maneira. a ignorância total, é a falta de luz. É o que Jesus, Falta né, falava sobre a sombra, sobre a falta de luz. Por isso, Jesus, quando a gente começa a estudar o Evangelho, aí a gente começa a perceber as frases de Jesus. Conhecereis a verdade, e ela vai e ela libertar. Vai libertar de onde? Vai libertar desse tipo de coisa. Lembra quando alguns ensinamentos de Jesus ele diz assim, que assim você não tomar cuidado, você poderá ir para aquela região onde haverá prantos e ranger de dentes? Essas, não é uma região, é uma faixa vibratória. Entendeu? Não é um lugar específico, um lugar geográfico, não. É uma faixa vibratória, uma faixa energética, vamos dizer assim, onde a sua consciência, a sua mente está presa. Está presa. E aí vem a ideoplastia. Está lá no livro A Gênese, capítulo 14, item 14. Eu penso, eu crio. Essa faixa vibratória, aonde eu estou, entre aspas, assim, encapsulado, eu penso, isso é o inferno. Eu crio o inferno, eu estou lá do inferno. Isso é as trevas. Eu criei essa treva. A minha mente está presa lá. E vai ficar presa lá. Porque eu não consigo me desplugar disso. Entendeu? Então, a minha faixa vibratória, eu estou preso nessa faixa vibratória. Eu não consigo sair disso. Sozinho nem pensar. Eu vou precisar de ajuda. Mas para que eu possa pedir ajuda, eu tenho que ter consciência de como eu estou. É igual aquele sujeito que é dependente, o químico, qualquer um, e que você diz assim, fulano, vai fazer tratamento para quê? Eu não estou doente. Eu bebo socialmente. Você está me chamando de alcoólatra? Eu não sou alcoólatra. O cara só vive caído. Fuma 3 maços por dia. Não, a hora que eu quiser parar, eu paro. Não tem gente assim? como Quando é que ele vai procurar ajuda? Só quando ele se conscientizar que ele é doente. Enquanto ele disser que não é, não vai procurar ajuda. O mundo é doente. O mundo não gosta dele. Mas ele não tem problema. Eu bebo e fumo socialmente. Socialmente. Então, enquanto o sujeito não reconhecer que ele é um doente, ele não vai. E nesses espíritos há uma cota muito grande de orgulho também. De orgulho. Como tem nós, mas eles também têm. Então, só quando o sujeito chegar no fundo do fundo do fundo do fundo do poço, quando a dor bater forte demais, é que ele vai levantar a cabeça e olhar para cima e dizer: Pai, me ajuda. Porque ele sabe que existe. Ele sabe que existe. Ele, logicamente, ele diz que não, mas ele sabe que existe. E aí sim, ele vai perceber que a ajuda estava em volta dele, como André Luiz. André Luiz ficou 8 anos, quer dizer, no nosso tempo 8 anos, mas a gente não sabe quanto tempo foi realmente que ele ficou naquela faixa vibratória.
Quando ele fez uma prece, é que as escamas caíram dos olhos dele. E ele viu que as pessoas, os espíritos estavam ali ao lado dele. Aí o amigo espiritual falou para ele que eles estavam ali prontos para ajudá-lo a qualquer momento, mas ele não pedia ajuda. Ele não via ninguém, entendeu? Então esses espíritos estão aí. Por isso que nós precisamos sempre fazer nossas orações. Quando nós fizermos nossas orações, pedir por esses espíritos sofredores, porque são sofredores, gente. São altamente sofredores. Orar, pedir que Deus ilumine esses espíritos sofredores, para que eles possam, né, ver a verdade. Jesus falou sobre tudo isso no Evangelho. Conheça a verdade, ela vos libertará, né, das trevas, da ignorância. Deixe brilhar a vossa luz. Cuidado com o seu comportamento, senão você será lançado numa região onde haverá muito pranto e ranger de dentes. É isso aí. Agora, nós somos vítimas? Esses espíritos são vítimas? Não, são vítimas. Por mais difícil que seja para a gente entender, foi uma escolha pessoal deles. Eles escolheram. Por isso o Senhor nos deu, assim que a gente ganha a razão, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Porque antes, quando a gente ainda não tinha a razão desenvolvida, nós éramos guiados, né? Então a espiritualidade, tinha aqueles espíritos muito primitivos, né? Que não conheciam fogo, nas cavernas, eles desencarnavam, reencarnavam, desencarnavam, reencarnavam, desencarnavam, reencarnavam. Quando o espírito começa a ver a luz, começa a fazer as escolhas, ele começa a desenvolver a razão, ele vai ganhando um livre-arbítrio proporcional ao grau evolutivo dele. Não é? Hoje o nosso livre-arbítrio é bem mais desenvolvido. E aí a gente tem que tomar cuidado com essa descompensação vibratória que o André Luiz fala. Você já tinha ouvido falar sobre a descompensação vibratória? Não. Esse livro. E aí, Rose, nós estamos constantemente passando por essa descompensação. Nessa nossa luta, nesse nosso desafio para elevar o nosso padrão vibratório. É o tempo todo. Eu me sinto nessa descompensação, porque hora a gente sobe o bocadinho, daqui a pouco a gente desce, daqui a pouco a gente sobe. Perfeito! Então é um desafio nosso. Exatamente. Nesse grau evolutivo que nós estamos, com o conhecimento que já temos, com esse esforço que nós fazemos de conhecer, de saber, é o tempo todo subindo, descendo, subindo, descendo. E como o próprio André Luiz fala, né, que nós podemos alterar o nosso padrão vibratório, né, a qualquer momento, pela prece, no passe, no esforço que a gente está buscando se melhorar. A ideia é essa, é ir melhorando essa questão, né? Eu vejo também uma coisa mais ampla do próprio planeta, desse organismo todo. Essas modificações, né, atmosféricas, geológicas, tudo isso faz parte. Não só nós, seres habitantes desse, como o orbe também, Sim. ele precisa dessa descompensação para ele também se adequar a esse planeta regenerado que nós estamos caminhando para cá. São as energias, porque são nossas energias. Sim, né? Com certeza. Nós influímos. Você vê a questão aí do degelo, né? Com certeza. Desse calor terrível, desse problema que está acontecendo, né? Regiões que eram, como na Europa, um calor terrível, né? Esse aquecimento global. Tudo porque Tudo está refletindo, está tudo refletindo. Tudo refletindo. Não é culpa lá de fora, é culpa aqui de dentro, do nosso pensamento. Nossa cabeça. É a nossa cabeça
que está promovendo tudo isso. É a nossa cabeça. E nós vamos ter que responder por isso. Isso aí. Nós vamos ter que responder por isso. O que fizeste da casa tão linda e maravilhosa que eu te dei para você viver, filho rebelde? Porque o planeta é maravilhoso para um. Porque eu só falar planeta de provas e expiações é um espetáculo. Não é? Olha como o Pai é generoso para espíritos calcetas, como diz Manuel Filomeno de Miranda, como nós, rebeldes como nós, ingratos como nós. Ele dá uma casa maravilhosa como essa, não é? Ele não deu para gente o planeta todo, não é como um deserto do Saara, onde não tem um oásis aqui, outro não sei aonde, onde faz um calor infeliz durante o dia e um frio terrível à noite, onde só tem areia, areia. Não, ele deu um planeta espetacular, lindo, oceanos, águas cristalinas, florestas, uma terra onde o que se planta dá. Para um grupo de espíritos como nós, ainda muitos rebeldes e ignorantes, imagina como não será a casa de um planeta, uma casa de regeneração. E ele dá esse presente para a gente, o que a gente faz? Taca fogo em tudo. Taca fogo em tudo. Isso se chama ingratidão. E nós vamos ter que responder por ela. Vamos ter que responder por ela. Né? Então, que a gente... É porque a gente diz assim, eu estou preocupada com o planeta que eu vou deixar para os filhos e netos. Não, a gente tem que estar preocupado com o planeta que a gente vai voltar. Quem serão seus netos e bisnetos, cara pálida? Será você mesmo? Nós mesmos vamos herdar nós seremos nossos bisnetos, nossos tataranetos, seremos nós. É a lei de justiça. É a lei de justiça. Lei do retorno, né? Exatamente. Então, gente, nós vamos dar uma paradinha agora, tá? Quando for 17h30, eu acredito que a Denise deva trazer o estudo dela, né? Então, nós vamos agora, eu vou pedir para a Iraci fazer a nossa prece de encerramento. Iraci, por favor.